pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Hoje o nosso assunto será proporções. Quem não assistiu à aula anterior de razões, sugiro que dê uma olhada lá, porque eu vou usar alguns termos relacionados já explicados na aula anterior para facilitar a compreensão de vocês. Como eu prometi, toda aula vai ter uma chargezinha, então vamos à nossa charge de hoje. Esse maluco por matemática pichando aí o muro sou eu. Eu sou extremamente apaixonado por essa ciência. Só como observação, hoje nós vamos trabalhar proporções diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Regra de 3 simples e compostas eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Senão o vídeo ficaria muito comprido e acaba ficando cansativo por vocês. Gostaria que vocês avaliassem esse vídeo e colocassem lá os comentários de vocês. Se vocês gostaram, nova diagramação, se não gostaram, se tá legal, se não tá, para a gente continuar fazendo o melhor por vocês. Vamos então. Proporções. O que é uma proporção? Proporção é igualdade entre duas razões. Nós já vimos, que anteriormente razões são relações entre dois eventos, Por exemplo, uma razão é a velocidade, que é a relação entre o espaço e o tempo. Só que agora nós vamos relacionar duas razões. Então, nós vamos ter o seguinte, para que isso seja uma proporção, o resultado dessa fração tem que ser igual ao resultado dessa. Então, 3 está para 2, assim como 9 está para 6. 3 dividido por 2, 1,5. 9 dividido por 6, 1,5. Então, nós temos uma proporção porque ambas representam 1,5. E uma grande observação, tá? Esse consequente e esse consequente tem que ser sempre diferente de zero. Aí nós vamos naquela velha máxima do aluno. Tá, professor, eu estou aprendendo isso para quê? Onde é que eu vou usar isso? Então, vamos lá. Nós vamos usar nas nossas compras. Quando eu tenho 2 pacotes de biscoitos com pesos diferentes e eu quiser comparar o preço de um com o preço de outro para saber qual é o mais vantajoso. Em receitas culinárias. Como receitas culinárias? Eu, quando faço um bolo ou faço alguma receita culinária, eu tenho uma quantidade dos produtos. Se eu for fazer uma quantidade maior, eu tenho que manter a proporção dos produtos, senão a receita desanda. Mapas e plantas, Eu vou estudar um determinado terreno, vou desenhar o que tem nesse terreno, só que o que eu vou desenhar ali não está no tamanho real, está em escala. E essa escala é uma proporção. Velocidade já falei, consumo de combustível. Eu quero saber quantos quilômetros o carro faz com 1 litro de combustível. Com isso eu posso determinar quantos litros eu vou usar numa determinada viagem. Saúde, principalmente dosagem de medicamentos. Nós sabemos que o medicamento ele depende do peso da pessoa. Quanto mais peso a pessoa tiver, maior a quantidade de medicamento que o cara tem que tomar. Eu não posso dar a mesma quantidade de medicamento para um adulto que para uma criança. Construção civil, mistura de cimento. Eu tenho que ter uma razão entre cimento, areia e pedra. Se eu botar muito de um item ou menos do outro, ou o cimento fica duro demais e trinca, ou o cimento fica fraco demais, o concreto fica fraco demais e acaba esfarelando. Nós temos 4 propriedades das proporções. Quais são elas? Primeiro, vamos considerar a proporção A está para B, assim como C está para D. Propriedade fundamental. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pô, legal. Quem é meio, quem é extremo? Quando nós representamos lá nas razões, na aula passada, nós mostramos outra notação de representar uma razão, que seria A, 2 pontos B, seria igual a C, 2 pontos D. Então, repara que nós teríamos o A, o B, o igual C e D.
Os meios são os caras que estão dentro da proporção. E os extremos são os caras que estão fora. Ou seja, o B e o C são os meios e o A e o D são os extremos. Enunciado: em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. É muito usado, o pessoal, depois que aprende regra de 3, fala assim, multiplica cruzado. É exatamente isso. É multiplicar em forma de cruz, em forma de X. O uso permite cruzar e resolver incógnitas. Então, por exemplo, se eu tenho essa proporção em que x está para 6 e 5 está para 9, e eu quiser determinar o valor de x, basta eu multiplicar cruzado, eu teria 9x é igual a 5 vezes 6. 9x é igual a 30, x é igual a 30 sobre 9, simplificando, x é igual a 3 décimos. Vamos verificar se essas duas razões formam uma proporção. Primeira coisa que eu tenho que escrever primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a propriedade fundamental, escrevendo as duas na forma de proporção. Então, eu sei, aplicando a propriedade, eu sei que 3 está para 20, assim como 5 está para 12. Efetuando essas contas, eu sei que 60 é igual a 60, logo temos uma proporção. Segunda propriedade, da inversão. Eu posso trocar o antecedente com o consequente das duas, eu não posso trocar só de uma, eu tenho que trocar das duas e a proporção se mantém. Ou seja, o que estava embaixo vem para cima, o que estava em cima vem para baixo. Se A está para B, assim como C está para D, então B está para A, assim como D está para C. Inverter as duas razões preserva a proporção. Um exemplo, 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Se eu inverter, aqui eu tenho 45, 45, invertendo eu continuo tendo 45 e 45. Ao inverter, trocar o numerador com o denominador, as duas razões, a igualdade continua sendo verdadeira. Propriedade da permutação. Permutação, como nós já tínhamos visto lá atrás, o que é permutar? Permutar é trocar de posição, ok? Então, se eu trocar os meios ou os extremos, eu mantenho a proporção. O que é trocar os meios? Quem são os meios? B e C. Eu passo o C para o lugar do B e o B para o lugar do C. Mantenho a proporção. Trocar os extremos. Quem é trocar os extremos? O A com o D. O D vem para o lugar do A e o A vem para o lugar do D. Ok? Então, nós temos o exemplo aqui. Foi esse aqui que eu falei. Isso que eu falei está aqui embaixo. Nós temos o exemplo aqui, Posso trocar o 6, o 4 com 15 de posição. Ou posso trocar o 6 com 10, que em todas elas eu vou ter, 4 vezes 15, 60. 4 vezes 15, 60. 4 vezes 15, 60. 60, 60, 60. Essa propriedade permite criar novas proporções equivalentes a partir de uma proporção dada. Ok? A terceira propriedade, que é chamada de propriedade da composição e decomposição. Se A está para B, assim como C está para D, podemos compor ou decompor as razões, somando ou subtraindo os termos correspondentes. Então, se eu pegar uma razão, somar os termos dela, mantendo o consequente, mantendo a parte de baixo, e fizer isso na outra razão, eu crio uma nova proporção, uma nova constante de proporcionalidade, mas não deixa de ser proporcional, ok? Então vamos ver isso aqui. Isso nós vamos usar bastante. Se eu pegar o 3 mais 9, somar aqui em cima e somar aqui embaixo, eu vou ter 3, pegar isso aqui, 3 mais 2 dividido por 2, 9 mais 6 dividido por 6, eu continuo tendo uma proporção, que olha só, 5 vezes 6, 30, 15 vezes 2, 30.
Eu mudei a constante de proporcionalidade, porque a constante de proporcionalidade aqui era 18, ok? Esse vezes esse, nós tínhamos 18. Aqui eu passei a ter 2,5. Eu mudei. Tá legal? Mas não deixou de ser... Desculpa, gente. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. A constante de proporcionalidade aqui é 1,5. Aqui passou a ser 2,5. Eu mudei a constante de proporcionalidade, mas não mudei o fato de continuar sendo uma proporção. Porque olha só, 3 vezes 6, 18, 9 vezes 2, 16. Pulei aqui sem querer. Tudo bem? Aqui, 5 vezes 6, 30. 15 vezes 2, 30. Ok? Ou decomposição. Em vez de somar os elementos, eu posso subtraí-los. Ok? Então, repara que aqui eu continuo tendo como constante de proporcionalidade 1,5, somando os membros, subtraindo, né? Vai ficar 3 menos 2 dividido por 2, 1 meio. 9 menos 6 dividido por 6, 3 sextos. A minha constante aqui passou a ser de 0,5. Aqui era 1,5, aqui é de 0,5. Mas aqui eu tenho, ó, 18 e aqui eu tenho 6. Ok? Mantenho a proporcionalidade, mas mudo o coeficiente de proporcionalidade. Soma dos antecedentes e consequentes. Essa também a gente vai usar bastante. Eu posso somar os elementos de cima, somar todos os elementos de baixo, que eu mantenho tanto a proporção como o coeficiente de proporcionalidade. Ok? Então, olha só. Se eu pegar essas duas razões, o fator aqui seria 2 dividido por 3. Vamos usar a fração simplificada. Tudo bem? Repara que essa fração, eu estou multiplicando os dois elementos por 2. Se eu somar os elementos, eu vou ter 6 sobre 9, que é a mesma coisa que multiplicar ambos os elementos por 3. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, eu mantenho a proporcionalidade, tanto para essa razão, quanto para essa razão. O resultado, né, desculpa, vai ser proporcional tanto à primeira quanto à segunda. Ok? Vamos a um exemplozinho aí. Uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados for de 5 por 2, quantos são os efetivos? Então, repara que eu tenho uma razão entre efetivos está para 5, assim como contratados está para 2. Vou criar essa proporção. Ok? Agora eu vou aplicar aquela propriedade que nós acabamos de estudar. Eu vou somar os antecedentes e somar os consequentes. Então eu vou ter que os efetivos mais os contratados está para a soma dos consequentes, que é 5 mais 2, 7. Esse valor aqui, efetivos mais contratados, é o total de funcionários. Então eu vou ter que a minha proporção vai ser igual a uma constante de 2.100 sobre 7. Essa constante vai ser 300. Se isso é igual a isso, que é igual a isso, eu posso desmembrar em duas igualdades. Efetivos está para 5, assim como 300, logo eu chego à quantidade de 1.500 efetivos. Contratados está para 2, assim como 300, então eu tenho o número de contratados. Um outro exemplo. Um professor quer dividir 45 chocolates entre 3 alunos, em partes diretamente proporcionais com a sua pontuação no campeonato escolar. Sabe-se que Rafael tirou 2, Jaime 3 e Arthur 4 pontos. Calcule quantos chocolates cada um terá. Primeira coisa, tem um erro aqui, alunos, tá? Um erro de digitação, e eu só vi agora na hora que eu estou
gravando o vídeo. Então, eu vou fazer essa correção posteriormente. Repara que é diretamente proporcional. Logo, quem tem mais ponto vai receber mais chocolate, ok? Então, eu vou escrever as razões e vou montar a proporção. Primeiro, eu vou definir as variáveis. Então, desculpa. Escrevendo as razões, né, eu tenho que Rafael, eu ia definir as variáveis, né? R para Rafael, J para Jaime e A para Arthur. Então, Rafael está para 2, assim como Jaime está para 3, assim como Arthur está para 4. E somando o que Rafael vai receber, mais o que Jaime vai receber, mais o que o Arthur vai receber, vão dar os 45 chocolates, ok? Aplicando a propriedade, então, eu vou ter que, somando os antecedentes, é proporcional à soma dos consequentes. Então, eu vou ter 45 está para 9. A minha constante de proporcionalidade agora é 5. Ou seja, cada razão dessa é proporcional a 5. Como eu quero de cada um, eu vou fazer a proporcionalidade individual. Né? Rafael está para 2, assim como 5. Logo, Rafael vai receber 10 chocolates. Jaime está para 3, assim como 3. Logo, Jaime vai receber 15 chocolates. Arthur está para 4, assim como 5. Então, Arthur vai receber 20 chocolates. Diferença dos antecedentes e consequentes. É o mesmo processo da propriedade anterior. Só que, em vez de eu somar, eu vou subtrair os antecedentes e os consequentes. E mantenho a constante de proporcionalidade. Então, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Ok? Agora nós vamos falar sobre a terceira proporcional. O que é a terceira proporcional? Calculamos a terceira proporcional em proporções contínuas, ou seja, em proporções nas quais os meios são iguais. Quem são os meios? São esses caras que estão nessa diagonal aqui. Ok? Neste caso, um dos extremos é a terceira proporcional do outro extremo. Proporção contínua. A estrutura geral de uma proporção contínua segue o modelo. Repara que o meu consequente aqui é repetido como antecedente aqui. Ok? Então, nós temos aqui como calcular, né? Eu vou repetir o meu denominador ou o meu consequente, ok? Como numerador ou antecedente da próxima razão. E vou fazer a conta usando a propriedade fundamental da proporção. Então, eu quero a terceira proporcional entre 2 e 8. Esse exercício ele está resolvido aqui atrás, tá? Mas eu vou usar a solução do lado de lá, que ela está mais explícita, tudo bem? Está mais simples de se entender. Então, vamos lá. Eu quero calcular a proporção entre 2 e 8. A primeira coisa que eu vou ter que escrever é a razão. 2 está para 8. Né? 2 está para 8 ou 2 sobre 8. Como eu quero a terceira proporcional, quer dizer que o meu consequente aqui vai virar o antecedente da próxima razão. E eu vou montar a proporção. Como antecedente da segunda razão é o consequente da primeira, vamos ter, então repara que o 8 ele vai se repetir. Agora eu vou aplicar a propriedade fundamental, multiplicação cruzada. Então eu vou ter 2x igual a 64, x vai ser 64 dividido por 2, x vai ser igual a 32. Então a terceira proporcional entre 2 e 8 será 32. Como eu tenho a terceira proporcional, eu também tenho a quarta proporcional. Para calcular a terceira, eu tenho que dar dois números, já que um deles se repetem. Para calcular a quarta, eu vou precisar dar
três números, desculpa. Ok? A quarta proporcional vai ser o quarto número. Sendo A, B e C três números diferentes de zero, chamamos de quarta proporcional desses números o valor desconhecido que completa a proporção e a torna verdadeira. Então, repara que se eu tiver 2, 5 e 16, a minha quarta proporcional vai ser o elemento daqui de baixo. Fazendo a multiplicação cruzada, né? Eu tenho 2x é igual a 80, x vai ser igual a 80 sobre 2, simplificando, x é igual a 40. Logo, a quarta proporcional de 2, 5 e 16 é 40. Vamos ver isso num outro exercício. Calcule a quarta proporcional entre 2, 3 e 4. Ó, três números, eu quero o quarto número. Então, eu vou ter que montar primeiro a proporção, que vai ser 2 está para 3, assim como 4 está para o que eu quero descobrir, que eu vou botar x. Ok? Vou aplicar a propriedade da proporcionalidade, ou seja, multiplicar em cruz. Vou ter que 2x é igual a 12, x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. Logo, a quarta proporcional é 6. Agora que vem a cereja do bolo. Dividir em partes proporcionais e inversamente proporcionais. Desculpa. Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Fazer uma divisão diretamente proporcional consiste em repartir um valor total em partes que acompanham o tamanho de números dados. Para isso, usa-se uma constante de proporção, k, para montar uma equação com a soma das partes. Então, como é que nós vamos fazer? Somar os números dados e pegar o valor total e dividir pela soma desses números. Eu vou explicar por que a gente faz isso. Depois eu vou pegar essa constante e multiplicar por cada um dos valores dados. E eu acho a parte de cada um. Então, por exemplo, dividir 7.200 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. O que eu vou fazer? Vou somar esses três números, vou achar 9. Vou pegar os 7.200, vou dividir por 9. Vou achar a minha constante. Depois eu vou pegar essa constante e multiplicar por cada um desses números aqui. Então, o cara que tem 2 vai ficar com 1.600, o cara que tem 3 vai ficar com 2.400 e o cara que tem 4 vai ficar com 3.200. Na diretamente proporcional, quem tem mais ganha mais. Maior número, maior parte. Quem tem mais, recebe mais. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional é o contrário. Fazer uma divisão inversamente proporcional consiste em repartir um valor total em partes que acompanham o tamanho de número dado. Para isso, usa-se uma constante proporcional k para montar uma equação com a soma das partes. Só que agora eu não vou somar a minha parte. Eu vou somar o inverso dessas partes. Lembrar que o inverso é colocar 1 sobre a parte, né? Inverter o número é transformar o denominador em numerador e o numerador em denominador. Então, se eu tenho o número 2, o inverso de 2 vai ser 1/2. Se eu tenho 3, o inverso de 3 vai ser 1/3. Se eu tenho 4, o inverso de 3 vai ser 1/4. Aqui no caso, o cara está pedindo para dividir em partes proporcionais, inversamente proporcionais, a 2, 3 e 6. Então vai ser 1/2, 1/3 e 1/6. Eu vou somar essas frações. Galera, lembrar que soma de frações eu não somo direto. Eu tenho que achar o MMC, achar as frações equivalentes, para depois efetuar a soma. Então, MMC entre 2, 3 e 6 é o próprio 6. Vou pegar 6 e dividir por 2, vai dar 3, vai ser o novo denominador. Isso aqui vai virar 3/6. 6 dividido por 3 vai dar 2. Essa aqui vai virar 2/6. 6 dividido por 6 vai ficar 1/6. Então, eu vou ter 3/6 mais 2/6 mais 1/6. 3 mais 2 mais 1, 6/6.
6 sextos é igual a 1. Né? Então, eu vou pegar esse valor agora e dividir por 1. Eu vou achar 7.800. E vou pegar esse 7.800 e dividir por 2? Multiplicar por 2? Não. Eu vou pegar isso e vou multiplicar pelo inverso dele. Então, vai ser 7.800 vezes meio, que é dividir por 2. 7.800 vezes 1/3, que é dividir por 3. 7.800 dividido por 6, por 1/6, que é dividir por 6. Quem tem menos, recebe mais. Quem tem mais, recebe menos. A diferença, então, é quem diretamente proporcional, quem tem mais, leva mais. Inversamente proporcional, quem tem menos, recebe mais. Ou quem tem mais, recebe menos. Vamos a 2 exercíciozinhos. Primeiro, em uma viagem, gastei R$6.000 em partes proporcionais a 5, 3 e 2. A primeira foi para hospedagem, então a hospedagem está para 5, passagem está para 3 e comida está para 2. Quanto gastei em hospedagem? Bom, a gente quer saber só em hospedagem. Eu não vou precisar calcular os 3. Então vamos lá. Primeiro, vamos nomear as nossas variáveis. H para hospedagem, P para passagem, C para comida. Bem objetivo. Vou montar... eu sei que a soma dos 3 tem que dar 6.000. Vou montar as minhas razões. H está para 5, assim como P está para 3, assim como C está para 2. Vou aplicar aquela propriedade da soma dos antecedentes com a soma dos consequentes. Então, eu vou ter que H mais P mais C está para 5 mais 3 mais 2. Eu sei que isso aqui vale 6.000. Então, como eu quero só a hospedagem, eu só vou usar essa razão e essa última aqui. Então, hospedagem está para 5, assim como 6.000 está para 10. A minha constante de proporcionalidade vai ser 600, que vai ser o 6.000 dividido por 10. Então, o valor da minha hospedagem vai ser 600 vezes 5, R$3.000. O custo será de R$3.000. Ok? Então, diretamente proporcional, o maior levou mais. Se eu quisesse calcular os outros dois, passagem seria 600 vezes 3, 1.800, e a comida, 600 vezes 2, 1.200. Então, seria 3.000, 1.800 e 1.200. Somando as 3, 6.000. Um outro exemplozinho. Uma escola... desculpa, mas já saiu. Uma escola recebeu uma verba de R$3.600 para ser dividida entre 3 equipes responsáveis pela organização da Feira de Ciências. A divisão será feita inversamente proporcional ao tempo que cada equipe levou para concluir essas tarefas. Os tempos foram: a equipe A, 2 dias, a equipe B, 3 dias e a equipe C, 6 dias. Bom, se foi inversamente proporcional, né? Quem levou menos tempo vai ganhar mais. Então, a equipe que recebeu o maior valor foi a equipe A. Ok? Como é que eu calculo isso? Primeiro, vou criar as minhas razões. Então, a equipe A está para 2, só que é inversamente. Então, está para 1/2. Assim como a equipe B está para 1/3 e a equipe C está para 1/6. Aplicando a propriedade, eu sei que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Somando 1/3 mais 1/6, mais 1/2 mais 1/3 mais 1/6, eu vou ter 6 sextos, que é a mesma coisa que 1. Então, a equipe A está para 1/2, assim como 3.600. Aqui eu tenho uma divisão de frações, ok?
Então vai ficar A vezes 2 sobre 1, né? Eu mantenho o primeiro e inverto a segunda. O 2 que está aqui em cima do A vai passar dividindo 3.600. Então eu tenho que A vai ser 3.600 sobre 2, R$ 1.800. Ou, se vocês quiserem multiplicar cruzado, né? 6 sobre 6 é 1. Então vai ficar 1 vezes A é igual a 3.600 vezes 1/2, que é 3.600 divididos por 2, que vai dar 1.800. Ok? Esse slide ficou mal elaborado. Tá? Isso daqui é a solução disso aqui. Ok? Desculpe aí a falha no último slide, que não ficou na sequência de impressão, mas eu prometo que eu vou regravar essa aula, corrigindo aquele aluno e corrigindo isso aí. Mas é de meu interesse colocar essa aula o mais breve possível no ar, ok? Queridos, qualquer dúvida, tá aí meu e-mail, pode mandar um e-mail criticando, professor, essa aula tá uma porcaria, não, essa aula ficou legal, essa aula tirou minha dúvida, olha, eu fiquei com dúvida na questão tal, fiquei com dúvida na propriedade tal, e pode também mandar para mim ideias do conteúdo que vocês querem que eu desenvolva. Professor, queria que você fizesse uma aula sobre cônicas. Não, eu queria que você fizesse uma aula sobre função afim. Não, eu queria que você fizesse uma aula sobre esfera. Ok? Bota lá no e-mail. Eu prometo que eu vou dar uma atençãozinha para cada um de vocês e colocar essas aulas no ar. Eu estou resgatando esse canal existia antes da pandemia, só que com pós-pandemia enrolou o meio de campo todo, eu perdi meu tempo, fiquei sem tempo de fazer alguma coisa e agora eu estou retomando essas aulas para ajudar vocês, ok? Curta o vídeo, nos ajude a continuar produzindo conteúdos para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima aula, que será de regra de 3, simples e composta. Um forte abraço a todos.